como o governo quer, sejam eles nas universidades estaduais ou federais, mas na perspectiva da universalização com qualidade da instituição superior para toda a demanda nacional, que o governo se esquiva de fazer esse debate, porque ele sabe que isso precisa compromisso de financiamento com o qual ele não quer se comprometer, por mais que tenha se comprometido na última eleição, ao dizer que derrubaria o veto do Fernando Henrique Cardoso, não o fez e foge desse debate. E daí a gente tem que ficar respondendo a milhares de questões da sociedade e da imprensa muito justas, o que a gente acha do Reúne, do ProUni, da Universidade Aberta do Brasil e de um sem número de propostas que servem apenas para tirar o foco da discussão principal. Tanto é assim que dissemos, e está publicado na página do Andes ao ministro, senhor ministro, precisa resolver o problema da autonomia, e ele diz o seguinte, mas eu quero priorizar o debate sobre fundações. E a gente faz o debate sobre fundações e temos uma contribuição a dar. No entanto, eu disse a ele, se o problema das fundações se resumisse à questão da autonomia, não era preciso ter fundação nas estaduais paulistas. Então, essas questões têm que ser tratadas de modo independente, mas complementares, e tem que resolver os dois problemas, sem dúvida nenhuma. A questão do Sindicato Único dos Professores, a questão da liberdade de organização sindical. Sem interferência do Estado, é possível ser coerente com a perspectiva de princípio da liberdade de organização sindical e que, efetivamente, aqueles sindicatos que têm representação tenham a legitimidade legal. Na perspectiva de intervenção do Estado, nós não podemos abrir mão, ingênua ou simploriamente, de lutar pelo direito à legalidade que conquistamos, e enquanto esse marco estiver posto num parâmetro que não é o que nós defendemos, nas bases da unicidade sindical. E é por isso que é importante, sim, que não se faça esse debate desvinculado do ataque normativo inconstitucional que o governo está fazendo para chamar a si o direito de dizer quem vai ter a legitimidade legal. E isso, exercício político, é direito de cidadania no fórum próprio. Sindicato tem que ser entidade absolutamente suprapartidária. Eu vou começar justamente falando por esse tema aí. Eu acho que o Flávio ele entendeu um pouco mal o que eu coloquei em relação à liberdade de organização. Eu também não acho que temos que ter um sindicato de partidos políticos, como existe, por exemplo, na França, né, onde nós temos a CGT ligada ao PS, a FO ligada ao PC, assim, ou o contrário, né, e assim por diante nos outros partidos. Não é assim que eu defendo. Eu acho que a liberdade de organização ela tem que se dar na decisão das suas bases respectivas. Como elas quiserem se organizar, eu não vejo que a unicidade sindical passa a ser um modelo que vai necessariamente, como questão de princípio, definir aquilo que é mais democrático. Eu acho que as bases têm o direito de se organizar nas formas que elas julgarem que são as mais corretas, mas sempre uma visão apartidária, porque eu acho que partido político é uma coisa, sindicato é outra. Eu acho que a organização partidária é uma organização que grupo de pessoas se reúnem para mudar a sociedade numa perspectiva de uma visão democrática da sociedade. Ao passo que o sindicato ele tem sim um viés corporativo que a gente não pode atacar em si, porque na realidade a visão e a criação dos sindicatos ela se deu dentro do interesse da classe trabalhadora e não necessariamente uma única visão partidária que lá está representada. Então, eu acho que tem que se fazer essa distinção em relação a isso. E nesse aspecto, inclusive, eu acho que a gente tem que fazer uma grande distinção entre Estado e governo. E só é capaz de fazer a distinção entre Estado e governo quem acredita que a sociedade democrática é bom para a organização das pessoas. Eu acredito nisso. Eu tenho uma visão de acreditar que a democracia é bom. Por isso, quando o Rodrigo ele fala que financiamento do Estado quer dizer atrelamento ao governo, ele coloca, enseja na discussão dele, uma visão de que qualquer tipo de relação que um cidadão tenha com o Estado, ele está sendo subserviente ao Estado. Ao passo que eu tenho uma visão completamente contrária dessa. O Estado é o espaço de vida comum de todos os cidadãos, de toda a sociedade. Então, eu não vejo problema que organizações, inclusive sindicais, possam buscar financiamentos em editais públicos que o Estado coloque para a sociedade se representar. Isso faz parte do patrimônio que é da sociedade, não é de alguns. É muito diferente o Estado e o governo.
e só tem a visão de que qualquer coisa do Estado é do governo que o representa quem não acredita na democracia. Eu acredito. E ao acreditar na democracia, eu acho que a gente tem que entender que as formas democráticas em si não quer dizer nada. Tanto faz a assembleia presencial, professor Paulo César, quanto a assembleia virtual, quanto a assembleia por voto pelo correio, que também existe em outras formas, com qualquer outro tipo. Nada disso vai dizer que ela é mais ou menos representativa. Não se trata aqui de fazer uma contraposição entre uma forma de representação e outra. Não é isso que eu estou colocando. O que eu coloco é determinados tipos de manipulação que existem, a gente sabe muito bem que existem, quando se pensa e se coloca que a única forma de representatividade possível é um determinado tipo de organização que, de certa maneira, não representa mais aquilo que as pessoas querem fazer. Do tipo passar 4, 5, 6 horas numa assembleia discutindo um determinado ponto. Então, se nós pudermos buscar formas novas de combinar todas as formas de organização da sociedade, inclusive a virtual, nós vamos sim estar indo em direção a atender o desejo das pessoas de participar. Essa é uma diferença fundamental, que quem não aceita a assembleia virtual é porque exige a manipulação da assembleia presencial. Nós somos contra isso. Nós fazemos as duas formas de representação, porque nós acreditamos que são as pessoas que têm que dizer como é que elas querem se representar. E aí, o voto sim, dá o direito ao voto universal numa assembleia eletrônica, com ou sem debate eletrônico e presencial, dependendo do que a gente estiver trabalhando, é uma forma melhor de representar as pessoas, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Então, é por isso que eu acho que o PROIFES ele vem para representar uma forma diferente das pessoas se organizarem. Porque nós não acreditamos que apenas as fórmulas antigas, que permitem que pequenos grupos manipulem as decisões, é aquilo que os professores universitários brasileiros querem. O PROIFES nasce por um desejo explícito dos professores universitários brasileiros e que está se consolidando por esse mesmo desejo dos professores universitários brasileiros, e eu espero que continue crescendo desse jeito. E como o professor Rodrigo está tão interessado na forma de organização do PROIFES, eu vou explicar para que todo mundo entenda. A delegação no Encontro Nacional do PROIFES, ela é feita da seguinte forma: cada uma das associações são filiadas a ele, ou os professores diretamente filiados a eles, podem escolher delegados. E vão escolher delegados à medida que tenha 50 votantes ou fração. Ou seja, não existe 8, 10 delegados a priori. Para que haja 10 delegados, é preciso que 450 pessoas votem. Se tiver apenas 20 votando, vai ter um delegado só. Se tiver 80, vai ter 2 e assim por diante. É por isso que foram 14 delegados, porque 14 delegados representaram uma proporção daqueles que votaram efetivamente, e não uma proporção distorcida, manipulada por qualquer outro tipo de coisa. Isso também é uma forma nova de fazer a organização. Eu queria agradecer enormemente a oportunidade que a ADUMB deu para mim, também como presidente da irmã da ADUMB, dizer que nós estaremos sempre abertos para fazer esse debate. Todos os lugares que nos convidarem, estaremos lá. Dizer que, de novo, reafirmar meu respeito ao professor Ciro, a sua organização, que eu acho que a organização dos trabalhadores, a base é que vai definir a forma que os trabalhadores querem se organizar. O PROIFES veio para ficar, e eu acho que isso é muito bom para o movimento sindical e é muito bom para os professores brasileiros também. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada essa reunião.